Então, boa noite a todos e a todas. Nós vamos para a nossa terceira aula do Intensivão Enem. E hoje a nossa aula é de literatura, um assunto que vocês sabem que eu gosto muito, que eu sou apaixonada por literatura. Eu tento passar esse amor e esse gosto pela literatura para os meus alunos, né? Então vamos lá. Não vou me alongar porque nós temos muitas coisas para falar hoje. Nós vamos tentar fazer um apanhado bem geral sobre literatura, fazer algumas reflexões e tal. O áudio tá ruim. Então vamos lá. O áudio tá ruim para todo mundo? Coloquem aí o sim. Porque, gente, como choveu. Tá, não tá. Então sou eu. Deixa eu tentar primeiro desligar o ventilador. Para diminuir o ruído. E aí eu vou. E ainda tá cortando? Voltou? Melhorou. Melhorou bom ou tá mais ou menos aí? Ok, tá bom? Bom? Agora piorou. Eita, meu Deus. Vamos lá. É a entrada de áudio. E aí, e agora? Cortando ainda? Sim ou não? Tá bom? Bom? Tá. Se falhar de novo, vocês me avisem. Eu vou tentar nem mexer tanto aqui no cabo para ver se ele não altera. Então, como eu estava falando, nós vamos para a nossa terceira aula do nosso intensivão e hoje a aula é de literatura. Nós temos muitas coisas a falar. Só me indica aí alguém se vocês estão vendo a minha tela de modo bem legível, bem legal, ok, né? Não é nem legível a palavra correta, mas serve, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então vamos lá. Distinção das apresentações, nós já nos conhecemos. Só reforçando que hoje é a nossa última aula dessa semana e semana que vem nós teremos aula na terça, na quarta e na quinta-feira, tá bom? Nós ainda temos mais 2 aulas de redação, uma aula de redação, 2 mais ou menos, porque a nossa última aula eu vou dar dicas para vocês, principalmente para a redação, mas dicas no sentido geral também para fazer a prova. E então, semana que vem nós teremos uma aula de língua portuguesa e nós teremos aquele eixo que eu disse para vocês no primeiro dia, que é a minha aposta de tema para o Enem, que é aquele que eu acredito que vai cair na prova de vocês, certo? Boa noite, Faila. Faila hoje não teve a pontualidade britânica dela, né? Mas vamos lá, deu certinho, Faila, porque a gente vai iniciar agora. Gente, com certeza vocês já sabem que o Enem trabalha sempre. Não vai ter historinha hoje, Marcele. Por que a gente precisa andar bastante? E eu acredito que. Acredito não, a prova ela não cobra tanto conhecimento das histórias. Mas a gente vai conversar direitinho para entender como é que acontece. Pois bem, então o Enem trabalha em cima de habilidade e competências, né? Eles exigem ou eles esperam que os seus participantes tenham determinadas habilidades. A prova de literatura, a parte da literatura. Não, Bruna, deixa eu só explicar para a Bruna. Gente, como eu dou aula de literatura para a maioria dos alunos aqui, acho que desde sempre, desde o segundo, desde o primeiro ano, eu sempre conto as histórias para eles, dos momentos literários. Por exemplo, quando eu estou trabalhando o romantismo, aí eu conto algumas histórias, alguns clássicos do romantismo. E aí tornou-se um hábito eu sempre contar uma história para eles. Aí toda aula de literatura eles perguntam: tem historinha hoje? Aí eu estou dizendo que hoje não tem historinha, porque a gente precisa ir bem no foco mesmo.
Mas continuando, na área de literatura, quais são as habilidades que a banca, que a prova espera de você dentro da competência de literatura? Primeiro, você tem que saber analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos de linguagem, relacionar o texto com o seu contexto, mediante a natureza desse texto, a função, a organização, a estrutura, de acordo com as condições que ele foi produzido e que ele é recebido pelo leitor. Isso é algo que você precisa saber fazer. Por exemplo, estou lendo um texto ali, eu sei que aquilo ali é um poema, eu sei quais são as características do poema, a estrutura, a função, a intenção, a forma como aquele artista escreveu, aquele eu lírico está se expressando, eu preciso conseguir interpretar tudo isso. Eu preciso entender, esse poema aqui está fazendo uma crítica, por exemplo, ao período da ditadura. Eu consigo relacionar o texto e o seu contexto. Não só o poema, tá, gente? Todos os tipos de texto. Eu estou trazendo só um exemplo. Outra coisa que vocês precisam saber fazer: estabelecer relação entre o texto literário e o momento de sua produção. Lembra, quem é meu aluno já sabe, ou aluno de sala de aula, ou aluno que me acompanha no canal, todo momento literário, antes de iniciar qualquer momento literário, eu faço um recorte histórico para vocês. Eu pego o contexto histórico e apresento. Olha, gente, esse movimento aconteceu em tal período, estava acontecendo isso e isso no mundo. Eu dou toda uma contextualização histórica. Por quê? Para você entender melhor aquele movimento. E a prova do Enem, ela cobra isso, que você saiba fazer essa relação. Vou usar o mesmo exemplo de agora há pouco. Por exemplo, eu leio um texto que está fazendo uma referência à ditadura militar e eu saber fazer essa relação. Esse texto aqui, esse autor usou isso para fazer uma crítica ao contexto literário daquela época. E aí você consegue relacionar o contexto histórico com a obra. Tanto o contexto histórico quanto social e o contexto político, tá? É algo que vocês precisam saber fazer. Outra coisa, relacionar informações sobre concepções artísticas, procedimentos e construções do texto literário. As concepções artísticas, formas como os textos são construídos, os modelos, o estilo de estética, a linguagem, tudo isso vai entrar nessa competência aqui, nessa habilidade. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes. Por exemplo, eu leio um texto lá da segunda geração do modernismo, onde o autor está denunciando algum problema, e eu consegui perceber que esse problema ainda é pertinente hoje, que é um problema que ainda acontece aqui na minha realidade, na atualidade. Ou perceber que aquela situação retratada dentro daquele texto literário já não persiste, não permanece mais na sociedade atual. A gente pode perceber isso muito forte se a gente for fazer uma comparação em relação ao papel da mulher. Se nós pegarmos os romances lá de trás, principalmente vamos pegar do romantismo, olha como a mulher mudou totalmente, aquela mulher daquela época para a mulher da nossa sociedade. Na verdade, como a sociedade mudou em diversos aspectos. Então, dentro da literatura, através do texto, a gente consegue perceber isso. E o Enem exige essa habilidade de você. 4 pontos importantes para a prova de literatura. Primeira coisa, professora, eu vou precisar ficar decorando quando começou o período literário, quando terminou, quais eram os principais autores, as principais obras e tudo isso? Não. Você não precisa decorar, até mesmo porque a prova ela não te pede qual foi a primeira obra do modernismo. Não, ele não aparece assim. A gente sabe que nem na parte de língua portuguesa, que a gente chama da parte de gramática, não vem pedindo conceito. Então, assim, a forma como é apresentada é uma forma mais contextualizada. Então, você só precisa compreender os movimentos para ser capaz de identificar dentro de um texto, dentro de uma questão. Então, 4 pontos importantes. Primeiro, você tem que conhecer as escolas literárias. Tem que ter bem definidinho aí na sua cabeça quais são as escolas literárias. E aí, vocês sabem que inicia lá no trovadorismo, aí vem caminhando até nós chegarmos na literatura contemporânea. Ou eu vou até a terceira fase do modernismo. Professora, mas cai tudo isso no Enem? Não, gente, os últimos levantamentos de prova do Enem,
Quais foram os períodos literários mais cobrados? Eu coloquei aqui para vocês. De cara se cobra modernismo, tá? Modernismo aí eu coloquei aqui no sentido geral. Pré-modernismo, vai entrar aqui vanguarda europeia e as suas gerações modernistas, tá? Então, pré-modernismo, vanguarda, o modernismo em si com as suas gerações. Isso aqui é certeza que vem dentro da sua prova. Por quê? Porque é o período literário, não vou dizer de maior importância, mas com uma produção literária muito significativa. Foi um momento em que mudou de maneira muito forte a literatura brasileira. Então, assim, isso com certeza vem na tua prova. Fora isso, eu acho que vocês conseguem ver aqui eu destacar. Literatura contemporânea cai muito, muito, muito mesmo. E principalmente para análise, tá, gente? Para interpretação. Então, literatura contemporânea, aí você vai pensar assim: eita, professora, eu não leio ninguém da atualidade, eu não tenho costume de ler esses poemas, esses atores atuais, eu tô ferrado. Não, gente, não funciona assim. Como eu disse para vocês, cai principalmente interpretação. É claro que se você conhecer, se torna bem mais fácil, mas você precisa saber interpretar. Fora modernismo, literatura contemporânea, vai aparecer, pode aparecer, nas outras edições já apareceu um pouquinho de realismo, um pouquinho de romantismo, e eu não coloquei aqui, mas já apareceu também um pouquinho de simbolismo. Então prestem atenção, eu tenho trovadorismo, tem classicismo, humanismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. Olha a quantidade de movimento literário. Mas de tudo isso, eles se delimitam praticamente, fica restrito a modernismo, literatura contemporânea, realismo, romantismo e simbolismo. Então, assim, não é algo difícil. Ah, não quer dizer que não tem chance nenhuma de cair trovadorismo. Não quer dizer isso. Mas, assim, por uma análise das últimas provas é bem difícil, ok? Então, primeira coisa, conheçam um pouquinho das escolas literárias, das características, das funções, dos autores. Pronto. Primeira coisa. Segunda, foco na interpretação de texto. Gente, na prova do Enem, 80% da tua prova é interpretação de texto. Na parte de códigos e linguagens, no geral, 80% da prova é interpretação de texto. O restante, os 20% que faltam, aí vai entrar uma coisa mais específica de literatura, vai entrar algo mais específico de gramática, de sintaxe, mas de uma forma bem contextualizada também. Que na nossa aula de língua portuguesa eu vou mostrar isso para vocês, ok? Então, o que é que eu preciso saber? Fazer, eu preciso interpretar, tá? Tem até um meme que eu gosto de citar que fala assim: interprete na casa, na rua, na fazenda, em qualquer lugar. Interpretação é vida, interpretação é tudo. Então a tua prova ela é baseada na interpretação. Até mesmo porque se tu fores analisar, tem muitas coisas que assim, eu nunca ouvi falar disso. Mas o texto ele é muito explícito e ele te apresenta ali de modo escancarado a resposta. Depende apenas da tua interpretação. Alguma outra questão tu vai precisar trazer algo a mais, né? Que são essas questões que já vão mais específicas em outros tipos de conteúdo. Mas a maioria realmente é interpretação de texto. Vocês sabem disso porque eu acho que a maioria aqui já fez o Enem, nem que seja para testar os seus conhecimentos. Outro ponto importante, falando de literatura, conhecer os principais autores, tá? É muito importante isso, porque a professora disse que eu não precisava decorar. Não é decorar, é conhecer, é ter uma noção, pelo menos, de que movimento ele faz parte, em qual movimento ele se destacou. Por quê? Por aí tu já consegue, de repente, delimitar, eliminar uma alternativa de resposta. Por exemplo, quando fala... Se eu pegar um texto do Machado de Assis, por exemplo, que está aí, e tiver lá no texto como uma característica dizendo
que é extremamente subjetivo ou que tem uma análise das patologias sociais, eu já sei que isso está incorreto, porque não são características do Machado de Assis. E aí você vai conseguindo guiar lá a tua leitura para poder encontrar a resposta correta, a alternativa correta. Eu coloquei bem aqui para vocês alguns nomes. Gente, Carlos Drummond de Andrade é o autor que mais cai nas provas do Enem. Que mais cai mesmo. Porque usa-se muitos poemas do Carlos Drummond, tá? Tanto para tirar a parte literária, de análise literária, quanto para, de repente, pegar o poema ali para tirar uma questão de interpretação. Acontece muito. Ou uma pergunta que vai envolver ali gramática ou sintaxe. Então, Carlos Drummond, disparado, é o autor que mais cai no Enem. Ah, professora, eu não conheço Carlos Drummond. Conhece sim. Você não, com certeza já ouviu aquele poema No Meio do Caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Este poema é de Carlos Drummond de Andrade. Ele pertence, nós vamos falar lá na frente, mas ele pertence, eu vou associar Carlos Drummond. De que geração modernista é Carlos Drummond? De que movimento literário? Modernismo? De qual geração? E aí nós vamos ver ali na frente qual a geração do Carlos Drummond. Machado de Assis também já apareceu uma quantidade de vezes significativa nas provas. Machado de Assis eu tenho que associar, quando falar em Machado de Assis, Machado de Assis é o cara de qual movimento literário? Quem sabe responde aí no chat. Vou contar até 5. Isso, olha aí que excelente. Machado de Assis é o cara do realismo. Pronto. Manuel Bandeira. Quem sabe de qual movimento literário é o Manuel Bandeira? A qual movimento literário ele pertenceu, ele participou? Esse é um pouquinho mais difícil. Quem se arrisca? Manuel Bandeira. Parnasianismo? Não. Tô chutando. Manuel Bandeira. Alguém mais quer tentar? Manuel Bandeira, gente, pertenceu? Não. Simbolismo é muito triste. Tem aquela ideia de transcender, de muito espiritual. O Manuel Bandeira não tem nada disso. O Manuel Bandeira é um cara... Ele é o cara, vou dar uma dica. Na Semana de Arte Moderna, leram o poema dele. E o nome do poema dele era Os Sapos. E por causa desse poema que causou muita confusão. Isso, causou muita confusão lá na Semana de Arte Moderna. Então, ele é da primeira geração modernista. Ele faz parte da tríade. Eu vou falar para vocês ali na frente. Exato, Fabi. Rubem Braga é um autor contemporâneo, literatura contemporânea, gente. Cai muito poema, muito texto dele dentro do Enem. Assim, muito que a gente fala uns 2 ou 3, que já é muito para a quantidade de questões. Aloysio Azevedo, quem lembra desse moço e qual é o movimento dele? Quem chuta? Naturalista. O Luiz sabe porque ele é o autor da obra chamada Cortiço, que é um clássico da literatura naturalista. Então, eu coloquei esses aqui, tá? Como os que mais aparecem, mas tem muitos outros, tá, gente? Muitos outros mesmo. Vamos seguir, deixa eu só aceitar. Seguindo. É isso mesmo. O que cai muito na parte... Agora, isso aqui, gente, é muito mesmo, tá bom? Eu tava analisando as provas. É certeza que você vai ter ao menos umas 2 questões que exija funções da linguagem. Professora, mas funções da linguagem é da parte de gramática ou é literatura? Como a função da linguagem ou as funções da linguagem vão trabalhar com o texto, dependendo do tipo de texto, ela vai aparecer no geral. Quando eu falo lá da função poética, metalinguística, vai estar muito dentro dos textos literários. É a característica dele. Então, assim, dê uma revisada em funções da linguagem. O que é isso, para quem não sabe? Vou dar uma pincelada aqui bem rápida, porque depois você pode
abrir o seu material que eu vou enviar, que eu vou colocar junto com o vídeo no canal, e dar uma olhadinha nesse mapa mental que está na internet, que eu tirei da internet, tá? Então, funções da linguagem. Todo texto, seja ele um texto escrito, falado, uma imagem, seja qual o seu formato, todo texto tem uma intenção, tem uma função. E eu, enquanto leitor, preciso saber qual é a função daquele texto, qual é o objetivo, certo? E quando eu vou escrever também, eu tenho uma intenção, eu tenho um objetivo. E aí, de acordo com o meu objetivo, eu estruturo o meu texto. Então, as funções da linguagem, elas vão circular em torno disso. Qual é o objetivo do texto? Aí eu tenho aqui 6 funções da linguagem. 6. Aí você vai puxar aquele seu conhecimento lá dos elementos da comunicação, que toda comunicação envolve 6 elementos. Quem fala, quem recebe, o contexto, o código, aí todo aquele conhecimento. Então, cada função dessa é envolvida com um elemento. Por exemplo, quando o texto está voltado para a primeira pessoa, quando usa uma linguagem subjetiva, pessoal, expressa sentimento, vai aparecer o eu. A função daquele texto ali é a função emotiva ou expressiva, uma função da linguagem. Função referencial ou cognitiva. Vai aparecer em todo o texto que o objetivo é informar, é apresentar uma informação. Se eu quero apenas dar uma informação, eu vou encher aquele texto de sentimentalismo, de primeira pessoa, de linguagem pessoal? Não. Eu vou usar uma linguagem objetiva, eu vou usar a terceira pessoa. É algo direto. Então, textos de jornais, textos informativos predominam a função referencial. Função metalinguística. O que é essa metalinguística ou essa metalinguagem? É a língua falando da própria língua, é o código explicando o próprio código. Então, todo texto que faz essa análise do próprio código está dentro da função metalinguística. Para o Enem, não é preciso decorar os nomes de cada. Não exatamente, Juan, mas eu vou mostrar para vocês umas questões lá no finalzinho que aí vocês vão entender como eu preciso conhecer, porque senão eu posso errar a questão. Porque, por exemplo, vem lá na alternativa, o texto apresenta no texto a função predominante é referencial por isso, por isso e por isso. Beleza. E se eu não souber o que é a função referencial? Como é que eu vou saber se aquilo ali está certo ou está errado? Tá? Isso, Ronald, metalinguagem é o que eu estou fazendo agora. É o código falando do próprio código. Perfeito. Então, função apelativa. Olha o nome, apelativa, que é convencer. Pode ser chamada de apelativa ou de conativa. Vai usar os verbos no imperativo, vai aparecer muito em propagandas, em discursos políticos, em textos que têm o objetivo de convencer o receptor. Função poética vai aparecer muito dentro dos textos literários, porque vai se preocupar com a mensagem, com a forma que ela é escrita, com a métrica, vai usar muita figura de linguagem, vai ter uma linguagem subjetiva, vai aparecer tudo isso dentro do texto. Então, a poética se preocupa com a mensagem, como a mensagem é escrita, como ela é transmitida. E por último, o mais fácil, ou a mais fácil, que é a função fática, que é aquela apenas para testar se o canal por onde a mensagem passa está funcionando. Quando vocês me falam assim, professora, o microfone está ruim, está falhando, e eu mexo aqui e eu pergunto, gente, voltou? Tá bom? Tá legal? Nós estamos usando a função fática. Eu quero saber se a minha mensagem está chegando até vocês. Quando tem algum problema, a gente chama de ruído ou falha na comunicação. E isso impede que a mensagem seja recebida com sucesso pelo meu receptor. Então, funções da linguagem pode ter certeza que vai aparecer na sua prova. E é simples, é tranquilo, tá? Isso! Vamos falar um pouquinho agora dos períodos literários. Vou falar para vocês um pouquinho do romantismo. Não vou
me aprofundar, nem adentrar muito, porque a ideia é que a gente só retome o que é mais importante de cada movimento. Então, quando eu falo de romantismo, vocês têm que pensar naquela coisa assim, mas ai, gente, né? Mais romântica no sentido de ter muito sentimentalismo. Eu tô vivendo um contexto ali de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Da Revolução Francesa. Por isso que eu coloquei essa imagem. Eu gosto de colocar porque essa imagem sempre aparece associada ao início do romantismo. Então, romantismo inicia na Europa. Já contei como é que foi para vocês a situação toda, o início do romantismo e tal. Jovem Ver tem a primeira obra romântica, mas eu quero focar no Brasil, que eu acredito que se a prova cobrar algo sobre romantismo, ela vai vir para o nosso contexto brasileiro. Então, no Brasil, o romantismo inicia lá em 36, com uma obra chamada de Suspiros Poéticos e Saudades, que com certeza não vai perguntar isso na sua prova, mas a nível de conhecimento. O que que você precisa saber de romantismo? As características. Por quê? Se colocar um texto, ou um romance, um texto em prosa, ou uma poesia lá, sozinho ou comparando com um texto atual e de repente afirmar que esse texto possui características do movimento romantismo, você precisa conhecer para saber, é verdade ou não, isso está incorreto. Essa não é uma característica do romantismo, tá? Então aqui eu coloquei para vocês alguns autores. Gonçalves Dias, que é o autor de Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá, As Aves que Aqui Gorjeiam, Não Gorjeiam Como Lá, é um autor do romantismo. José de Alencar é um autor do romantismo. Joaquim Manuel Macedo, Manuel Antônio de Almeida, Visconde de Taunay, Bernardo Guimarães. Por que é importante ter essa noção de nomes? Porque vocês sabem que sempre abaixo do texto vem a referência, né? De quem é o texto, o título e de onde foi tirado. Isso, de repente, pode te ajudar a resolver alguma questão. Se de repente está lá no finalzinho do texto, que aquele é um trecho, é um pedacinho da obra de Visconde de Taunay, eu já sei que é uma obra do romantismo e que eu posso associar, procurar ali a resposta que me dá esse direcionamento, tá? Então é importante vocês saberem isso. Romantismo. Nós dividimos o romantismo em dois grandes grupos para ficar mais fácil. Por quê? É um movimento muito amplo. Então, o romantismo tem a prosa e o romantismo tem a poesia, tá? Na verdade, todos os movimentos vão ter os textos em prosa e o texto em poesia. Alguém aqui ainda fica perdido quando a professora fala prosa e poesia, ou todo mundo já está esclarecido do que é isso? O que é um texto em prosa e o que é o texto em poesia? Sejam sinceros. Se alguém não souber, pode falar que eu vou explicar. Todo mundo sabe? Vou explicar. O que é um texto em prosa? O texto em prosa é o texto escrito em parágrafo. É esse texto que nós estamos acostumados. Os livros, os romances que nós lemos, que romance não quer dizer que é romântico, tá? É um gênero de escrita, que ele é escrito em parágrafo, é um texto em prosa. Então, quando eu falo assim, o José de Alencar escrevia prosa, quer dizer que ele escrevia romance, que ele escrevia livros, as histórias em parágrafos grandes, onde tem a fala dos personagens e tal. Agora, se eu disser assim, o Gonçalves Dias é um autor da poesia, quer dizer que ele escrevia poema, tá? Quando eu falo poesia ou texto em verso, pode aparecer também, o texto em prosa e o texto em verso. Verso quer dizer que é poema, é estrofe, tá? É poesia, diferente do texto em prosa. Então, eu falo prosa, pensa assim, prosa, parágrafo. Verso é poema, é texto em estrofe. Então, um é parágrafo e o outro é estrofe. Então, o romantismo, por ser muito amplo, ele vai ter 3 gerações de prosa e 3 gerações de poesia. Na poesia, nós temos a geração indianista ou nacionalista, geração mal do século ou ultrarromântica e a geração condoreira. Vocês vão lembrar aqui, pelo nome é fácil. A primeira geração indianista valorizava a terra, o que era nacional, a natureza, a religião.
E o herói da primeira geração que aparecia no poema, quem era o cara que aparecia no poema? Boa noite, Daniel. Quem era o homem que aparecia lá destacado dentro dos poemas de primeira geração ou dentro do romance de primeira geração? O em branco não, o índio, tá? O indígena é ele que vai ser o nosso herói nacional. Por quê? O romantismo, gente, é um movimento literário que no Brasil ele vai começar a buscar uma identidade nacional. Nós não tínhamos uma literatura, uma cultura com a nossa cara. Por quê? Por causa da influência dos europeus. Então, quando o romantismo inicia no Brasil, o objetivo é de atribuir uma identidade realmente nacional. É claro que eles falham ainda, a gente só vai conseguir essa identidade lá no modernismo, mas já é uma tentativa. Tanto que se escolhe o índio como herói, porque o índio era a pessoa tipicamente brasileira, quem estava aqui quando o português, quando o europeu chegou, certo? Então, a segunda geração é aquela geração que eu gosto de dizer que é a geração da bad, da tristeza, do sofrimento, da solidão, da depressão. A segunda geração é aquela que os poetas morriam cedo, porque bebiam demais, porque fumavam demais. Eles viviam em profundo pessimismo e achavam que a morte era a solução para todas essas tristezas da vida. Agora, atenção, na segunda geração a gente não tem uma ideia suicida, tá? Não de cometer suicídio. O modo de vida deles era um modo que levava a uma morte muito cedo, mas não é uma geração suicida, ok? Terceira geração totalmente diferente das outras duas. Olha a primeira, natureza, índio, valorização da pátria, da terra, do que tem aqui. Segunda, não tô nem aí pro índio, não tô nem aí pra natureza, eu quero saber de mim, do meu eu, do meu sofrimento, da solidão, de fumar, de beber, de delirar, de ter os seus devaneios, de idealizar uma mulher perfeita, porque para a segunda geração a mulher perfeita só existia no imaginário. Então, diferente. A terceira geração da poesia, ela vai surgir com um olhar social. É a primeira geração de poetas que vai escrever e se preocupar em falar sobre liberdade, sobre escravidão, que era um problema daquela época. Então a gente tem uma poesia mais social, que vai se preocupar com esse contexto social. Tanto que aqui eu tenho destacado o poeta chamado de Castro Alves, que é aquele poeta que escreveu o poema Navio Negreiro, que descreve como era feita, como era realizada a captura dos negros até chegar para ser escravizados no Brasil, tá? Então são três gerações totalmente diferentes, tá bom? É como se a gente pensasse assim: a primeira geração vive no seu mundinho de que vamos buscar a identidade, é tudo lindo, a terra é boa, vamos valorizar o que tem aqui e tudo mais. A segunda geração é aquela que não se importa com ninguém, só com o seu eu, com o seu próprio sofrimento. E a terceira geração, uma geração de preocupação social, tá bom? Características do romantismo no geral: imaginação, fantasia, sonho, idealização. O que é idealizar, professora? Eu sempre ouço isso em literatura. Idealizar é buscar aquele conceito de perfeito. É imaginar como perfeito. Por exemplo, a mulher no romantismo ela é idealizada. Ela era vista como um ser perfeito. Só na segunda geração que ela vai ter uma dualidade. Ora ela era vista como anjo, como aquele ser de perfeição, e ora ela era vista como demônio, como aquele ser que pode levar o homem também à perdição. Mas de resto ela é idealizada. Vocês podem tirar aí por outros exemplos dentro da poesia romântica. Então, é uma poesia de uma linguagem simples, é muito subjetiva, tem a marcação do eu, da emoção, e é bem livre, não tem aquela questão de métrica, de que o poema tem que ser assim, tem que ter tantas sílabas poéticas, tem que ter rima, não, eles eram livres para escrever do jeito que eles quisessem. Essas são as gerações da poesia romântica, certo? Eu não coloquei aqui,
Mas na prosa a gente vai ter essa mesma ideia. Eu vou ter a prosa, os romances indianistas, eu vou ter o romance regional e o romance urbano. Que aí o principal autor vai ser José de Alencar. Ufanismo. Ufanismo é aquele conceito de idealização, de valorização, de amor exagerado à pátria, tá? Quando ele é ufanista, que ele coloca a sua pátria acima de tudo, ele idealiza. Qual é o problema do ufanismo? Que o ufanismo, geralmente, ele não consegue ver o que tem de ruim na nação, ele só consegue ver o que tem de bom, tá? Então, o ufanismo é essa valorização da pátria, certo? Como eu estava falando, a prosa tem as 3 gerações, que vai ser o romance urbano. Isso, Luiz, lá no Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu tenho um ufanismo. E ele é criticado, ele se torna chacota porque ele é esse brasileiro que acredita no Brasil acima de tudo. Né? Muito bem, muito boa referência. Então, só para fechar a prosa, temos as 3 gerações, urbana, regional e indianista. E em cada uma, o indianista, o personagem principal é o índio, eu tenho Iracema, que é o grande destaque desse momento. Dentro da regional eu tenho Escravizaura, eu tenho Inocência, que são obras de destaque. E no romance urbano nós temos Senhora, Lucila e Dilva, são obras de destaque do romantismo. Fechou o romantismo? Aí você respira. Eita, professora, muita coisa, né? Mas assim, num contexto geral, deixa eu só tirar aqui que tá apertando. Num contexto geral, é tranquilo. Aí eu venho para realismo, parnasianismo e naturalismo. Por que eu coloquei os 3 aqui juntos? Porque são movimentos que a gente chama de movimentos simultâneos, ou seja, eles aconteceram ao mesmo tempo. Nós tínhamos essas 3 vertentes circulando: os realistas, naturalistas e os parnasianistas. Daniel, lá no ufanismo seria uma espécie de fanatismo. Sim, pode levar para você compreender dessa forma. Aqui, gente, qual é a ideia dos 3? Realismo e naturalismo são bem parecidos. Pensem assim, são coleguinhas. Tem algumas diferenças, mas no geral se parecem bastante. O parnasianismo é aquele fora da casinha, que não se junta com ninguém, que é totalmente diferente. Como nós já comentamos, quem é o cara do realismo? Machado de Assis. Já caiu no Enem, Memórias Póstumas de Brás Cubas, questões trabalhando isso. E pode aparecer um outro clássico de Machado de Assis, que é Dom Casmurro, que vocês já conhecem também, né? A história de Capitu e Bentinho traiu ou não traiu, certo? Então, Machado de Assis pode aparecer também. Naturalismo. Qual é a diferença do realismo para o naturalismo? Eu vou mostrar para vocês já as características de cada um e a gente fala dessa diferença específica. Mas no naturalismo, nosso principal autor é o Aloysio Azevedo. Então, 2 obras bem importantes O Mulato, que é uma obra que vai falar sobre racismo, e outra obra eu tô querendo rir dos comentários de vocês, e outra obra é O Cortiço, que é uma obra maravilhosa. Só pra gente não ficar no chat aí discutindo se traiu ou não traiu, eu lembrei agora de um meme que eu sempre vejo na internet, nessas páginas de literatura. Aí a pessoa diz assim, vocês com certeza já viram, a pessoa diz assim: eu amo literatura, e alguém vem e pergunta, traiu ou não traiu? E a pessoa não sabe nem do que estão falando, então ela não gosta de literatura, porque se você não conhece a história de Capitu e Bentinho, tá? Sua bagagem literária tá bem pequena, certo? Mas eu sou do time #não traiu, tá bom? Mas não vamos polemizar isso aqui, certo? Parnasianismo. Qual é a diferença do parnasianismo para esses 2 movimentos? O parnasianismo, primeiro, lembra que eu falei prosa e poesia? Primeiro que o parnasianismo é poesia. Não vai ter romance, não vai ter história em parágrafo. Vai ser poesia, vão ser poemas. E quem vai se destacar aqui no parnasianismo? Olavo Bilac. É de longe o nome mais importante do parnasianismo brasileiro, tá?
Uma linguagem bem difícil, bem rebuscada. Nós vamos já ver as características. Depois eu leio os comentários para eu não distrair. Principais características do realismo. Realismo, realidade, verossimilhança, parecer com a realidade. Eles não se preocupam em apresentar nas histórias a pessoa em si, mas a ideia é apresentar um tipo social. Eles vão apresentar a mulher adúltera, o homem adúltero, o homem miserável, o trabalhador. Então, eles apresentam tipos sociais dentro das histórias, né? O realismo trabalha com isso. O realismo vai trabalhar também com essa ideia de uma análise mais psicológica dos personagens, de tentar compreender. A linguagem é mais objetiva, não tem tanta descrição, que é uma característica do naturalismo, então daí você já tira uma diferença. O naturalismo tem bastante descrição. E isso, o realismo, ele era, para a época, ele era bem contemporâneo. E uma curiosidade é que o realismo, as histórias do realismo, em sua grande maioria, retrata a vida de que classe social, gente? Qual era a classe social apresentada nas histórias? A burguesia, né? Era a burguesia que era representada, os seus defeitos, as suas mentiras, as suas hipocrisias. Então, o realismo vai apresentar muito a burguesia. Vamos para outra característica, elite da época, naturalismo. O naturalismo, ele é para o lado biológico. Realismo psicológico, naturalismo biológico. Então, ele vai se preocupar com os fatores que influenciam os homens, a humanidade a ter determinadas ações, né? Quando o homem é adulto, ele quer saciar o desejo carnal. Por quê? Porque aí o realismo vê isso como algo biológico, como algo que vem da sua natureza. Então, o naturalismo, ele vai ter essa preocupação biológica. Daniel, Senhora, é uma obra do romantismo, do romance urbano. Só que ela já é uma obra do finalzinho do romantismo. E por isso José de Alencar já começa a apresentar dentro dessa obra traços do realismo. Por quê? Vamos lembrar quem era a Aurélia na história. A Aurélia é a mulher apaixonada que quer viver o amor, o casamento, mas é aquela mulher que se sentiu traída, que se sentiu rejeitada e ela se vinga, não é isso? No romantismo, isso jamais aconteceria. A mulher romântica, ela não teria essa atitude. Não faz parte do perfil dela. Mas como a Aurélia já é uma mulher ali chegando no realismo, e o realismo vai apresentar a mulher de uma forma diferente, aquela mulher idealizada, perfeita do romantismo, fica lá. E o realismo já apresenta a mulher de uma outra forma. Então a Aurélia, ela tem traços da mulher realista, porém no final de tudo, o que que ela faz? Ela perdoa, ela pede perdão para o Fernando Seixas e ela perdoa o Fernando. E aí a história volta para aquele clima romântico de que o amor vence tudo, de que o amor supera tudo e que eles vão ser felizes juntos, né? Então fica dentro dessa questão aí. Parnasianismo. Como eu disse, parnasianismo é poema. Parnasianismo vai trabalhar a arte pela arte. O que importa é só a arte. Problema social não importa, problema psicológico não importa, a hipocrisia da burguesia, da elite não importa. O que importa é a arte. É falar da arte através da própria arte. A linguagem é bem objetiva. Eles fazem muitas descrições. O naturalismo também gosta de descrever. Por quê? O naturalismo gosta de descrever bem os cenários para que na leitura o leitor seja capaz de vivenciar. Por exemplo, quando a gente lê o Cortiço, se você lê assim com uma atenção bem dedicada a ele, você consegue imaginar e sentir o que é aquilo ali do Cortiço. É como se tu consegue sentir o cheiro daquele lugar, como se você conseguisse ver aquelas pessoas vivendo ali todas juntas em todas aquelas situações. Então é a característica do naturalismo essa descrição pormenorizada, certo? O parnasianismo também gosta de descrever, mas ele descreve o objeto. Por exemplo, vou fazer um poema desta garrafa e aí eu vou escolher as melhores palavras, o vocabulário mais rebuscado para fazer a descrição deste objeto, certo? Então, o parnasianismo vai ser a arte pela arte.
uma linguagem extremamente formal. Ou seja, para o povão da época totalmente inacessível, incompreensível, ok? Vamos falar de simbolismo. Simbolismo é um movimento bem diferente também desses. É poesia, é poema, mas ele já vai para um lado um pouco mais, não vou dizer sombrio, mas bem subjetivo. O autor, o poeta aqui também se volta para ele mesmo. Vai ter muito misticismo, a ideia de transcender. A musicalidade vai aparecer nos poemas. Os poemas têm um ritmo quando você lê, tem um subjetivismo muito grande. Isso, naturalismo tem essa ideia do animalesco, de comparar as personagens com animais, Daniel. Muito bem, isso mesmo. Então, o simbolismo é aquele movimento mais subjetivo, místico, com influência da música, individual. Ele não é a favor do naturalismo, ele não é a favor do parnasianismo, ele é contra essa ideia positivista que imperava na época, ele é algo isolado, por isso que ele é bem interessante. No simbolismo, por exemplo, tem um poema falando do verme que corrói o corpo humano, e aí tem um poema todo falando, é algo bem diferenciado, certo? Esse autor aqui é o Cruz e Souza, não são duas pessoas, é uma pessoa só, o nome dele é Cruz e Souza, é o maior autor do simbolismo brasileiro, beleza? Aí a gente respira mais uma vez para continuar. Tá todo mundo comigo? Alguém já dormiu? Alguém deixou o celular aí ligado, já foi fazer outra coisa? Tá todo mundo vivo? Pronto. Beleza. Chegamos a um momento bem importante. Pré-modernismo. Pré-modernismo, como diz, pré é o movimento que antecedeu o modernismo. E agora, teste. Pergunta valendo ponto. Brincadeira. Primeira coisa que eu tenho que saber sobre o pré-modernismo, que eu não posso deixar de saber, de deixar claro na minha cabeça, é o quê? Que eu sempre falo para vocês. Pré-modernismo não é o quê? Não é semana de... É um período de transição. Muito bem, Helena. Não é considerado uma escola literária, não é considerado um movimento literário, não é considerado um período. Ele é um período, uma fase de transição. Por que, professora? Tinha característica, tem autor, tem obra. Por que eu não posso chamar de escola literária? Porque ele foi uma mistura de vários outros movimentos. Por exemplo, quando eu chego no pré-modernismo, eu tenho uma efervescência, uma mudança muito grande. Então, eu tenho obras com características que a gente vai chamar de neorrealismo, ou seja, um novo realismo, neoparnasianismo. Então, eu vou ter um neossimbolismo, e aí juntando tudo isso, acaba que eu não tenho uma marca, uma identidade própria deste movimento. Por isso que ele não é um movimento, ele é só um período de transição. É como se está passando desta fase para outra. E aí o pré-modernismo tem essa característica de período de transição. Porém, com obras importantíssimas para a literatura brasileira. Dentre elas, eu tenho Os Sertões, de Euclides da Cunha, Canaã, de Graça Aranha, eu tenho Monteiro Lobato. Qual é a personagem típica de Monteiro Lobato? Jeca Tatu. Quando se aparecer Jeca Tatu na prova, lembrem de Monteiro Lobato, tá? E eu tenho o Lima Barreto, que é o nosso autor, não vou dizer o mais importante, mas de grande destaque dentro do pré-modernismo, que vai ter um destaque para a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, são todas obras dele, tá? Professora, só isso que a senhora vai falar de pré-modernismo? Sim, por quê? Porque lá no canal eu tenho uma playlist que começa falando do contexto histórico do pré-modernismo, tudo sobre o contexto histórico. Depois tem um vídeo separado, Graça Aranha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos, todos eles, e Euclides da Cunha, separadinho, vídeos curtos de 10, 15 minutos no máximo.
Eu coloquei o link aqui. E aí, quem quiser aprender um pouquinho mais do pré-modernismo para relembrar, só vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Já assisti, tá? Pronto, perfeito. Linda, a gente está fazendo está percorrendo uma linha do tempo literária. E aí a gente chega nesses movimentos aqui, que também não são movimentos literários, a gente chama de movimentos de vanguarda, que não aconteceram no Brasil. A primeira coisa que você vai pensar, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui o link no chat. Espera aí, só um minutinho. A primeira coisa que você vai lembrar das vanguardas europeias, olha o nome, princesa e príncipe, vanguardas europeias, elas aconteceram aonde? Na Europa, é lógico, né? Influenciaram o Brasil, é claro, e muito, mas aconteceram predominantemente na Europa. Foi lá que começou todos esses movimentos de vanguarda e vários outros. E aí o Brasil só sofreu, só recebeu a influência desses movimentos. O que aconteceu? Os nossos artistas, os nossos poetas, os artistas plásticos iam para a Europa, chegavam lá, viam o que estava acontecendo na literatura, na cultura europeia, os movimentos de vanguarda, ficavam encantados, concordavam, aprendiam e quando retornavam para o Brasil começavam a implantar aqui também. No início foi muito mal visto, não foi bem aceito, foram chamados de loucos, que aquilo não era arte e tudo mais. Mas depois, hoje nós estamos aqui estudando as vanguardas europeias. Tamanha a sua importância para a nossa cultura, para a nossa literatura, certo? Deixa eu ver que eu fiz alguma coisa aqui. Cadê meu slide de volta? Vocês, tá aparecendo para vocês aí na tela? Tá, né? Ah, não, peraí. Eu acho que eu coloquei. Ah, tá. Não tava achando a minha apresentação. Mas agora já achei. Vamos continuar. Cadê? Não, peraí, gente, que eu me perdi aqui. Deixa eu interromper e apresentar de novo. Porque eu não achei mais o meu... Ah, tá. Certo, tá aparecendo aí para vocês? No chat, deixa eu ver. Ah, eu mudei a forma como apresenta aqui para mim. Tá, pronto. Beleza. Tá aparecendo agora o slide para vocês? Eu mudei para vanguardas europeias? Sim ou não? Coloquem aí, por favor. Não? Ah, então não tá, peraí. Então, apresentar agora. Peraí, agora vai. E agora sim? Se Luiz, tudo pra ele dar uma batidinha agora sim? Não? Oxi! Gente, peraí, como assim? Não, agora vai, porque tá carregando. Agora foi, tava carregando, gente, por isso. Já ia dizer, e agora? Porque eu já tinha usado todo o meu conhecimento de informática básica para colocar isso aqui. Certo, então vamos falar das vanguardas europeias. Como eu estava dizendo, elas aconteceram na Europa e influenciaram, chegaram até o Brasil. Ok. Das vanguardas, como eu disse para vocês, são várias, são muitas vanguardas, mas quais as principais e as que costumam cair na prova do Enem? Essas aqui, ó. Cubismo, futurismo, surrealismo, expressionismo e dadaísmo. Quais que aparecem mais mesmo? Futurismo, surrealismo, tá? São os que aparecem bastante.
bastante. Eu coloquei aqui para vocês algumas obras que são clássicas desses movimentos, tá bom? Por exemplo, Persistência da Memória de Salvador Dalí é uma obra surrealista. O surrealismo, gente, vai trabalhar muito com o psicológico, porque ele vai sofrer influência de Freud, do estudo da psicanálise, vai trabalhar com essa questão de o subconsciente, de entrar na mente, de trazer os sonhos, o surreal, aquilo que não é real, para a pintura, para a arte. Cubismo. Cubismo, pense assim, cubismo, forma geométrica. Não preciso decorar, eu só tenho que saber assim. Se falar em forma geométrica, fragmentação, que é o quê? Que é desmontar, deixar fragmentado em pedaços, cubismo. Se falar em subjetividade, expressar o eu, o desespero, os medos, os anseios. Se tiver cores quentes aqui, ó, o grito, isso aqui é um clássico, é expressionismo. Essa tendência aqui de velocidade, de máquina, de muito lá na frente, de muito futurístico, vai ser da vanguarda futurista. E essas coisas que a gente chama de mais sem noção, porque o dadaísmo era um movimento nonsense, ou seja, sem noção, vai pertencer a essa vanguarda. Vamos entender só um pouquinho de cada uma delas, para não ficar assim, então, professor, eu não entendi nada. Cubismo vai trabalhar com forma geométrica e o principal artista cubista vai ser Pablo Picasso. Futurismo vai trabalhar com a ideia de tecnologia para aquela época, tá, gente? O que era tecnologia? O que era avanço naquela época? As máquinas, tá? Era o que tinha de mais tecnológico, a luz elétrica, o trem, que mais que tinha assim? Não é nem o trem, era aquele carro já no tipo bondinho, aquela ideia de automóvel que começa a surgir. Então, o futurismo vai trabalhar com a ideia de tecnologia, de avanço, certo? Surrealismo vai trabalhar com a ideia do inconsciente, do subconsciente, vai ter uma tendência pro lado erótico, pro lado sexual também nas obras surrealistas. Expressionismo vai trabalhar com a representação do eu, do que o homem sentia, principalmente porque nessa época do expressionismo, o homem vivia um contexto de guerra. A gente estava ali vivendo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, o desespero, o medo era muito grande por conta da guerra, certo? E o dadaísmo, também por conta da guerra, é uma escola literária que vai acreditar que fazer arte em um mundo que está vivendo o caos, que está vivendo um contexto de guerra, era ilógico, era sem noção, era hipocrisia. E por isso eles meio que se revoltam e começam a apresentar coisas, objetos, coisas do dia a dia que não são artes, mas eles começam a apresentar como uma manifestação artística. Por exemplo, aqui, ó, essa obra ela é bem conhecida, se chama A Fonte, do Marcel Duchamp, que é o principal nome do dadaísmo. Ele pegou um mictório, um vaso de banheiro masculino, assinou o nome dele e mandou para uma exposição de arte. E aqui imagine um confronto, a ideia que ele tentou passar com o dadaísmo. O dadaísmo é o mais sem lógica de todos, porque o objetivo era esse, não ter lógica, não fazer sentido. Deixa eu passar. Coloquei aqui um mapa mental também, que está disponível na internet, sobre as vanguardas. Ele é bem bacana porque ele tem bem resumidinho umas características e os principais autores de cada uma delas, tá bom? Mas aqui, depois vocês dão uma olhadinha melhor. E aí nós chegamos ao modernismo, o movimento mais importante da nossa literatura brasileira. Aí agora sim, eu acho que foi o Luiz que respondeu. Qual é o marco, qual é o acontecimento principal do modernismo? Semana de Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna, ela abriu as portas do modernismo brasileiro. Ela faz parte da primeira geração. O modernismo brasileiro divide-se em 3 fases, a primeira, a segunda e a terceira. Quando chega aqui na terceira, eu vou falar um detalhe para vocês que ainda não tem uma decisão muito certa. Primeira geração, vocês podem ler na prova. Primeira geração, geração heróica ou geração de 22. Por que geração heróica? A primeira geração foi a que mais recebeu críticas por conta da Semana de Arte Moderna, porque a arte que estava sendo apresentada era moderna demais para aquela sociedade que estava acostumada com o modelo parnasiano.
Então, primeira coisa, o modernismo é totalmente avesso ao parnasianismo, a sua primeira geração. Eles eram bem contra mesmo o parnasianismo, tanto que eles tentam mudar em tudo. A linguagem é uma linguagem mais simples, do dia a dia. Eles colocam um linguajar do interior, do brasileiro popular mesmo dentro das suas obras, dentro da maioria. Pelo menos isso. E eu tenho a fase heróica por quê? Porque eles receberam as maiores críticas e eles abriram as portas. Primeira geração, que começou em 1922, com a Semana de Arte Moderna, e vai até 1930. Em 1930, nós temos uma transição da primeira para a segunda geração. Vejam aí, a primeira geração veio, começou, levou porrada, recebeu crítica, mas se consolidou, ficou aqui. Esse é um novo movimento e vão ter que aceitar. A segunda geração já pega essa fase de consolidação, de aceitação. Então, assim, na verdade, ela vai consolidar melhor o modernismo, já está mais aceito e aí começa-se a consolidar o modernismo no Brasil. Tanto que vão ter nessa fase aqui muitas obras regionais, fala-se muito do Nordeste, muito do Sertão. Então, é uma consolidação, por isso que ela é chamada de fase regionalista ou fase de 30, tá bom? Ou geração de 30. A terceira fase começa em 45, que é uma fase que já não tem uma preocupação muito grande para as questões, não vou dizer nem sociais e políticas, porque a primeira geração e a segunda geração tem muita denúncia social, a terceira nem tanto. Mas é uma fase também que o modernismo já está consolidado. É uma fase que vai ter uma análise, vai ter 3 divisões e vai ter uma análise muito psicológica. E eu vou mostrar para vocês lá na frente. Qual é a questão da terceira geração? Professora, que movimento literário a gente vive hoje? Quem sabe me dizer? Se eu perguntar para vocês, gente, qual é o ismo que nós estamos vivendo hoje? Qual é o movimento literário de hoje? Vocês sabem? Nós falamos que nós estamos vivendo a literatura o quê? Quem tem coragem? Quem sabe? 1, 2, 3, 4. Ninguém tem coragem. Nós estamos vivendo a literatura contemporânea. É de agora, é deste momento, é da atualidade. Pode ser que lá na frente, depois, quando forem estudar o nosso movimento, atribuam algum nome, mas por enquanto, algum outro nome. Por enquanto, nós chamamos isso de literatura contemporânea. Alguns estudiosos dizem que nós ainda estamos na terceira geração modernista. Outros dizem que não, que ela encerrou por volta, tanto que se vocês olharem bem aqui, ó, tá só geração de 45 e não tem aqui o anozinho de término, né? Outros dizem que ela encerrou em 78, em 1978. E o que a gente vive depois de 78 é a literatura contemporânea. Mas isso não vai influenciar em muita coisa para a sua prova. Vamos às informações mais importantes. Primeira geração, eu tenho que pensar em 3 pessoas. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Eu já disse as características dela para vocês, é aquela geração que abriu as portas, que começou, que levou crítica, mas que estabeleceu o modernismo no Brasil. Uma linguagem coloquial, anti-academicista, o verso livre, que era escrever do jeito que quisesse. Primeira geração modernista tem muita ironia, muita crítica, principalmente nas obras do Oswald de Andrade, tá? Ele era bem sarcástico, muita irreverência. Então, tríade parnasiana não, tríade modernista, porque tem a tríade parnasiana também, mas a tríade modernista, Oswald, Mário e Manuel Bandeira, tá? Esses 3 autores. Essa obra aqui é uma obra que já apareceu no Enem também, e é uma obra de Tarsila do Amaral, que fez parte da primeira geração modernista no campo das artes plásticas, da pintura, na verdade. Segunda geração, aqui ó, estabilidade, as coisas estavam mais calmas. E aqui eles buscam uma expressão universal, vai falar de valores tradicionais, vai falar muito do regional, da ideia do engajamento religioso, social e vai denunciar muito os problemas sociais, principalmente os problemas sociais vividos no Nordeste, certo? Quem nós temos aqui? Segunda geração. Olha a quantidade de autores maravilhosos. Se esses
autores aparecerem na prova, associem a qual geração eles pertencem, tá? Cecília Meirelles escrevia poesia, tá bom? Poemas, se destacou na poesia. Carlos Drummond de Andrade, poesia também. Murilo Mendes, poesia também. Vinícius de Moraes é o autor de Soneto de Fidelidade, né? Que é um soneto bem conhecido e bem bonito. Os poemas de Vinícius têm uma vertente mais sensual. Ele é um dos idealizadores da bossa nova brasileira, então ele é um autor bem interessante. Na prosa, escrevia história, escrevia romance. Quem, professora? Raquel de Queiroz, tem uma obra chamada O 15, tá? É um romance que vai falar da década de 15, onde o Nordeste viveu uma seca muito severa. Tem o Graciliano Ramos, com a obra Vidas Secas. Quem conhece a cachorrinha baleia aí, né? Que é bem conhecida dentro da literatura, é uma obra muito importante. José Lins do Rego, que tem obras Fogo Morto, Menino de Engenho, é dele também. E Jorge Amado, que tem obras como Capitães da Areia, Tieta do Agreste, que já não vai ser no período modernista, mas é uma obra de destaque dele, e O País do Carnaval, é uma obra dele modernista também. Todos esses autores aqui são da segunda geração, certo? Tem alguém aí? Está indo para a parte das questões. Hoje vai ser um pouquinho mais longo, porque a gente só vai ter uma aula de literatura, tá bom? Terceira geração, como eu disse para vocês, não estão tão preocupados com o contexto sociopolítico. Vai analisar mais a natureza do homem, tá bom? Vai ter muito especialismo na forma de escrever e vai ter uma análise muito psicológica, vai se preocupar mais a questão das crises existenciais e tudo mais. Olha, deixa eu mostrar bem aqui para vocês. A terceira geração, ela tem 3 vertentes de romance. Eu anotei até aqui para eu não esquecer. A terceira geração tem o romance urbano, o romance regionalista também e o romance intimista. O que é esse romance intimista? Aquele romance mais psicológico, que analisa os personagens psicologicamente. Me diz uma obra, professora, onde isso aparece. A Hora da Estrela, que inclusive a atriz está aqui entre nós, desse grande clássico, tá? A Hora da Estrela. Então, é uma obra da terceira geração, é intimista e é da Clarice Lispector. João Cabral de Melo Neto, ele é um autor também da terceira geração. E qual é a obra dele, professora? Morte e Vida Severina. João Guimarães Rosa, ele é o cara também, tem uma obra muito importante, que geralmente é a que mais cai vestibular, que se chama Grande Sertão Veredas, o nome da obra, que são várias histórias dentro dela. A Lígia Fagundes Telles, que tem uma obra chamada de Antes do Baile Verde, que é bem conhecida, e esse mocinho aqui, que se chama Ariano Suassuna, que é o autor do Alto da Compadecida. Então, são os principais autores da terceira geração. Ok? Eu acho que até aqui nós fizemos um resumão do que é mais importante. De bônus e para enriquecer o conhecimento de vocês, para ampliar, eu coloquei aqui um pouquinho sobre poesia concretista, que às vezes o Enem cobra. Eu vou dar só, eu não vou falar dela para vocês porque eu quero comentar algumas questões, tá? E a gente vai já para as questões. Mas eu quero que depois vocês abram os slides e leiam essas características, ó. Vocês já viram esse tipo de poema aqui no Enem? Quando cai esse tipo de poema, a professora não entendi, foi nada. São poemas do estilo concretista, que se preocupam com a forma como as palavras são escritas no papel, que criam desenhos, que criam formas no papel, tá? Então, só um exemplo aí para vocês. E o outro bônus é a poesia praxis, tá? Que vai ser uma oposição à poesia concreta, tá bom? Que vai trabalhar de uma forma diferente com a palavra. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, de um poema desse estilo de poesia, certo? Vamos para algumas questões. Respirem fundo, que nós não vamos fazer todas essas. Aqui era só para eu não esquecer quais as questões que são de literatura. Eu vou só trocar aqui o slide, porque eu vou abrir a prova do Enem mesmo.
para a gente poder comentar, tá bom? E aí vocês vão ficar livres para comentar as questões junto comigo. Deixa eu interromper esse compartilhamento que eu vou compartilhar outro. Aí eu vou... Tudo bem, gente? Até aqui. Querem fazer alguma pergunta? Quando nós formos para as questões, vocês vão ter que responder no chat o gabarito para a gente ver se estão indo no rumo. Se quiserem perguntar, perguntem agora. Deixa eu ver se vocês estão respondendo, porque meu chat está fechado. Já está aparecendo para vocês? Tá ruim? Peraí, deixa eu ver aqui o chat, peraí. Tô caindo toda hora, ninguém perguntou se eu me machuquei, tá? A Francisca disse que tá travando. Eu acredito que sim, para mim tava normal. Prof, o microfone. Tá ruim o microfone, gente? Tô lendo o chat aqui, tá normal. Só de pensar já errei. Acho que não, a gente já ia ter desconcentrado muito ela. Deixa eu ver. Se eu tô usando fone, eu tô. Não sei se sou eu. Professora, você disse que para alguns 78 é o fim da terceira fase. Por quê? Há alguma obra que marque isso? Não tem uma obra específica. É porque a partir desse momento já vai entrar um outro contexto, outro tipo de produção. E aí eles só consideram. Tanto que, Luiz, que não tem nenhuma data definida mesmo, não há nenhum consenso que seja. Eu já vi outros estudiosos falarem em 60 e alguma coisa. Então não tem um consenso, por isso que não tem nenhuma obra que marque especificamente, tá? Então, tudo normal. Agora que eu tô lendo o chat, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu colocar o slide. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, só um minutinho. Gente, eu não tô achando. Deixa eu ver. Tá aparecendo um slide para vocês? Pode até ligar o microfone só para passar. Tá aparecendo sim, professor. Qual? É a da prova do Enem? Acho que é a falha que tá respondendo. Tá, acho que... Deixa eu tentar me achar aqui, peraí. Peraí, gente, que eu tô tentando ajeitar aqui. Eu acho que é isso. Agora, né? Achei. Pronto, é aqui. Isso, é esse mesmo. Essa é a prova do ano passado, tá? É o caderno azul. Vocês sabem que na prova do Enem as questões são as mesmas, só mudam a posição, certo? Então, nós vamos lá para a questão 13 do ano passado. Só para vocês terem uma noção de como tudo isso que eu falei pode aparecer na prova de vocês. A 10 também, professora. Eu coloquei a 10, mas eu coloquei observação bem aqui,
que a 10 vai trabalhar mais a questão de tipologia e eu vou deixar para usar ela na aula de língua portuguesa. A 10 e a 12 que eu coloquei são interpretação e tipologia. Aí, para a gente não se alongar muito, eu vou direto nas questões específicas. Cadê? Passei 10, questão 10. Gente, eu estava dando uma lida nessa prova. Com uma boa interpretação de texto, você tira uma nota muito boa. Muito boa mesmo. Aí vocês vão falar assim, o problema é a interpretação, né, professora? 13. Pronto, uma questão pequena, não é uma questão longa, que vai dizer, professora, é cansativo. Mas vamos ver aqui. Primeiro, eu vou falar para vocês uma estratégia que eu uso, mas cada um tem as suas estratégias, tá bom? Cada um. Talvez para mim seja um pouco mais fácil por conta já do conhecimento que eu tenho da área específica. Mas aí eu vou fazer como se fosse um participante igual a vocês, tá? Primeira coisa que eu vou olhar é bem aqui, ó. Esse texto é de quem, gente? Pode falar ou digitar aí. O nome do texto é O Rei da Vela. Aí tá só Andrade, vírgulazinha, O. De quem é esse daí? Alguém? Vai lá. Ninguém? Se tá respondendo no chat, eu não tô achando meu chat. Eles some. Mas enfim, bora lá. Seguir, pra não demorar. Esse é um texto de agora, beleza, porque Oswald de Andrade. Aí vamos recuperar o meu conhecimento sobre Oswald. Oswald é de qual movimento, gente? Não é segunda geração. Luiz, sempre pense assim. Oswald é o cara que começou. Se ele começou, ele é da primeira geração do modernismo. Então, eu vou lembrar. Primeira geração. Primeira. Cadê 1930? Cadê? Aonde tu vistes a data? Porque tem 2003, mas é a publicação. Tá, mas a ida tá no finalzinho, tá bom? Tá no finalzinho. Entendi porque que tu foi por essa, mas te apega ao autor. Então, Oswald de Andrade, primeira geração. Eu sei que ele era um cara extremamente irônico, que deu a cara para bater, que iniciou o modernismo brasileiro, que foi um dos idealizadores de revista da Semana de Arte Moderna. Tranquilo. Aí eu venho pro texto. Heloísa, aí pergunta, Heloísa, faz versos? Aí ele responde, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Aí ela pergunta, futuristas? Aí ele diz, não senhora, já fui futurista, cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa, tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Se você pensa, não sei se para você está claro, mas o que esse homem, esse Pinote, ele é um poeta, ele é um artista. E aí, ele está conversando com a Heloísa e ela pergunta o que ele faz. Aí ele diz que se for preciso, ele faz quadrinha. Aí olha o que ela pergunta. Futuristas, olha o teu conhecimento. Olha o teu conhecimento, Luiz. Olha o que ela pergunta. Futuristas, aí eu vou lembrar. Qual é uma das vanguardas europeias? O futurismo. A vanguarda do avanço da tecnologia, das máquinas. Então, olha como eu preciso interpretar o texto. Ela perguntou para ele se ele fazia versos. Ele disse que sim. Então, esse homem é poeta, é um artista. Aí ela pergunta, futurista? Ele diz logo o quê? Ó, não, eu já fui futurista. Tá na cara. Tá te mostrando aí que ele era influenciado por uma vanguarda futurista. Só que olha tudo que aconteceu com ele. Ele escrevia para um jornal, pararam de pagar, ele tinha filho para sustentar, então ele se tornou passadista. O que é o passadista? Aquele que vive preso ao passado, ao tradicional. Então aqui está bem claro. Aí eu vou para o contexto, para o enunciado. O fragmento da peça teatral
de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos de 30, diante de determinada vanguarda europeia. Então, ele já te deu aí, Luiz. Se tu ficasse, eu não entendi nada desse texto, mas ele já me deu um contexto. Opa, é a sociedade de 30 sobre uma vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Ele quer saber a postura do público. Quando o Oswald faz essa crítica, na verdade aqui o Oswald está criticando quem? A Heloísa, que representa o público dessa época. Então, qual é a crítica que ele está fazendo? Ele está chamando esse público de quê? Esse público que quem é futurista, que quem apresenta uma ideia de vanguarda é excluído, é deixado de lado, ele chama de quê? Então, preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas. Não, não é essa a visão do povo. Vocês até já responderam, é uma visão conservadora, porque as pessoas preferem ficar presas aos modelos consagrados. Aonde mostra isso, professora? Ele fala aqui, ó, fiquei o quê? Passadista, presa ao passado, ao que era tradicional, que já era aceita pelo povo. Então, nessa questão aqui, a alternativa é letra B. E aí, o que eu precisei de literatura aqui? Eu preciso saber da vanguarda futurista, que é uma vanguarda europeia, o movimento futurista, o que ele é, e eu preciso saber aqui de Oswald de Andrade, quem é o Oswald, qual era... quando eu sei que ele é irônico, o próprio texto já me disse que ele era extremamente irônico. Então, eu já tenho uma ideia aqui. Aí, como eu não poderia ir por eliminação? Professor, ainda assim eu iria errar, porque eu vou... ele vai dar para o público uma postura o quê? Preciosista ao preferir modelos literários eruditos. O público prefere realmente os modelos eruditos, mais clássicos. Porém, ele não vê isso como algo preciosista, como algo de valor. Pelo contrário, ele vê como algo ruim. Nacionalista, ao negar modelos estrangeiros, ele não vê também o público como isso. O público não nega o modelo estrangeiro não é porque é estrangeiro e se quer valorizar o nacional. É porque se é tradicional demais, porque se está preso aos modelos clássicos. Então, uma visão eclética ao se aceitar diversos estilos, o próprio texto diz aqui, ó, que não se aceita, porque ele era futurista e não foi bem aceito. Então, o que eu fico aqui, ó, com a ideia de um público conservador, que prefere os modelos consagrados. Ok? Nossa próxima questão. Eu coloquei aqui a 14, mas eu vou pular para a gente não demorar tanto e eu vou para 15, que ela vai trabalhar uma coisa que a gente falou. Que no caso, questão 15, deixa eu colocar bem aqui. Questão 15, é a 15 mesmo? Olha, vou responder essa questão sem a gente precisar ler esse texto aqui todo, ok? Professora, a senhora aconselha a fazer isso? Talvez, se tu conseguires ler o comando e as alternativas e chegar claramente a uma opção, ok, mas se tu tiver dúvida, volta e lê o texto. Nesse caso aqui, eu não vou ler o texto, ok? Questão 15, ó. É um texto que vai falar de um instituto de arte. Eu li só a primeira linha aqui. Deixa eu ir para o comando. Aí ele vem aqui, ó. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por... Opa, é uma pergunta de função de linguagem e explícita. Aí lembra, Juan, da tua pergunta? Professora, eu preciso decorar as funções? Não, mas você precisa saber o que é cada uma delas. Porque como é que eu vou ler esse texto agora e conseguir dizer qual é a função dele? Então, como ele perguntou aqui a função que predomina, olha isso que é interessante sobre função, gente. Quando a gente estuda a função da linguagem, a gente vai entender que o texto ele não é só uma coisa. Ele vai ter sempre essa ideia aqui do que predomina. Olha, tem um pouco dessa função e um pouco dessa outra, mas o que aparece mais? O que predomina aqui nesse texto, tá? E aí agora eu vou voltar, porque eu tenho que, já que é para uma linguagem que predomina, eu vou ter que voltar e dar uma lida aqui um pouco nesse texto. Não vou ler tudo com vocês para a gente poder conseguir fazer mais questões, mas eu sei que ela vem falando aqui, ó.
O Luiz já está respondendo. O Instituto de Arte que disponibilizou a visualização online das suas obras. Aí ele fala aqui da opinião do historiador, fala da coleção e tal, ele vai falando das obras. Então, ou seja, é um Instituto de Arte que colocou as obras online. Esse acesso. Aí eu venho para cá. Ó. Ele fala como a pessoa pode acessar e ele diz, para fazer o download disponível para obras de domínio público é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Pronto. Qual é a função que predomina aqui? Qual é o objetivo desse texto? Aí eu venho para a letra A. Evidenciar subjetividade. Lembra sempre que subjetividade está ligado ao eu. Se é um texto que está divulgando, que está falando de um projeto aí, que as pessoas podem ter acesso à arte, isso tem alguma coisa de pessoal? Não. Beleza. Convencer o leitor a fazer o acesso, aí de repente alguém poderia ficar até em dúvida. Para convencer. Não, mas o que predomina aqui, a ideia não é convencer. Mais do que convencer, vocês já responderam de novo, ó, mais do que convencer, ele quer o quê, gente? Informar. Então, olha como é interessante. Precisou estar escrito aí na alternativa, predomina a função referencial da linguagem? Não. Mas eu sei que a função referencial da linguagem é a função que informa, que traz informação. Então, nesse texto aqui, o que predomina é essa função referencial, porque ele informa sobre o acesso às imagens. Então, letra C. Muito bem. Vamos ver a outra. Gênero. Eu vou mostrar uma rapidamente que também trabalhou a questão de vanguarda europeia. A questão 40. Como é que está o tempo de vocês? Você já tem que sair? Isso, Luiz. Informação, objetividade, terceira pessoa. Me digam aí que conforme o tempo de vocês, dá pra gente ver mais uma ou duas questões. 40. Eu queria muito mostrar pra vocês. Essa daqui, depois eu quero voltar, porque essa questão foi bem difícil pra muita gente. Ano passado? Foi ano passado? Foi ano passado. Ano retrasado, no caso. A da ouriça. E, na verdade, não é uma questão difícil. Essa daqui você precisava de um bom vocabulário e interpretação para poder responder essa questão. Não sei se vocês lembram dela, mas eu tive alguns alunos que ficaram com muita dificuldade para respondê-la. 40. Deixa eu chegar na 40. Cadê? Questão 40. Gente, o que vai ter muito na prova de vocês? Poema e texto para interpretação. Acabou. Pratiquem isso. O que vai comer? Pega a prova e começa a responder. Depois volta corrigindo. Aí aonde errou, vai entender por que que tá errada. Por que tá certa. E assim vocês vão conseguir. Pronto. Eu venho de novo aqui, ó, no informativo aqui embaixo, na referência, e já me diz aqui que é um texto de Marinetti, que é Filippo Marinetti, Manifesto Futurista. Então, eu já sei que ele vai falar de vanguardas europeias. Tem gente já dando a resposta aí. A Helena, meu Deus do céu. Olha, Helena, como eu não preciso nem ler tudo isso. Ele já me diz... Eu vou direto só para o comando. O documento de Marinetti, de 1909, que é quando começou o futurismo, propõe os referenciais estéticos do futurismo, que valorizam, aí eu vou pensar só lá. A professora Dani diz que futurismo é máquina, é avanço tecnológico, é tecnologia. Aí eu vou para as opções. Posição estática é algo paralisado. Futurismo, gente, é acelerado, é movimento, é tecnologia. Então, não. Suspensão do tempo, se eles estão querendo o futuro que está lá na frente, vão suspender o tempo. Retomada do helenismo. O que é helenismo? Vai remeter lá a ideia de clássico, né, de antiguidade clássica, de valores clássicos. Manutenção de tradições.
futurista não tem nada a ver com manter tradições. Então, essa também é uma questão bem fácil. A inovação tecnológica. Era isso que os futuristas buscavam. Percebam que em uma prova, 2 questões de vanguarda europeia. E trabalhou a mesma vanguarda, que no caso aqui é a vanguarda futurista. De repente, esse ano pode cair de outra vanguarda, sem ser a vanguarda futurista. Por isso que é importante conhecer um pouquinho de cada uma delas. Então, a alternativa aqui tá certa, a letra B. Eu vou voltar na última, que é a da ouriça. Quem lembra dessa questão da ouriça? Às vezes, gente, o nosso vocabulário restrito nos dificulta a acertar a questão. Por causa de uma palavra e tu não consegue interpretar. Por isso que é importante ter um vocabulário ampliado, tá? A da ouriça é a 40, é a 22. Lembro que eu reli essa questão umas 4 vezes. 22, para a gente fechar. Gente, tudo isso de literatura, tá? Tudo isso de literatura pode ser usado como referencial teórico para a redação de vocês. Como referencial teórico, como repertório sociocultural para a redação de vocês. Dependendo do tema, pensa em uma escola literária que trabalhou isso, que tem a ver, numa história, num personagem, em um autor, e coloca lá uma alusão literária dentro do teu texto. Isso enriquece bastante. Mas só faça isso se você tiver certeza que está coerente da forma que você quer fazer, tá? Não vai fazer alusões que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Então vamos lá para a questão da ouriça. Primeiro a gente vai ter que ler, porque ela é uma questão de interpretação. Mais do que tudo, ela é uma questão de interpretação. Então ela diz assim, uma ouriça. Eu acredito que a dificuldade da maioria foi saber o que era uma ouriça. Quem aqui sabe o que é um ouriço ou uma ouriça no feminino? É um bichinho, né? É a mulher do ouriço. Tipo uma bolinha cheia de espinhos. É um animal. Pronto, o Carlos nos ajudou. Parece com o Sonic do desenho, do jogo. Tipo um porco-espinho. Perfeito, beleza. E aí vem um poema sobre a Euriça. Olha de quem é esse poema, bem aqui, ó. Esse poema é do João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto é o quê? Terceira geração modernista. Mas vamos lá. Mas isso não ia, saber disso não ia ser essencial para você conseguir acertar, tá bom? Então bora lá. Uma ouriça. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha. Aí a gente tem que ler bem devagar. Eu vou fazendo logo a explicação para eu não ter que reler com vocês. Então, pensem na ouriça. Se quem está longe esboçar chegar perto, ela se fecha, né? Modo de defesa. Aí fala aqui, ó, convexo integral de esfera. Ou seja, esfera é uma bola, ela se fecha todinha naquela bolinha. Se eriça, ou seja, os espinhos, né? Bélica e multiespinhenta. Só pensar, o que é bélico? Bélico tem a ver com guerra. Então tá falando bélica e multiespinhenta, ou seja, ela usa os seus espinhos como se fosse se proteger de um ataque, de uma guerra, de algo desse tipo. E esfera e espinho, e se ouriça à espera. Ou seja, ela tá paradinha, alguém ameaça chegar perto e ela tenta se proteger. Mas não passiva, mas ela não fica ali parada, paralisada. Não vou ler nem ter parênteses. Nem só defensiva, como seriça o gato. Sim, agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto, não salto para trás, como um gato. Daquele capaz de salto para assalto. Então, o que ele está dizendo? Que linguagem difícil, que confusão. Mas eu tenho só que visualizar. É a ouriça que se fechou com medo de um ataque, mas ela não está fechadinha ali com medo, não. Ela está preparada, que se alguém vier, ela vai revidar. Então, por isso que fala, nem só defensiva, mas sim
agressiva. Primeira parte do poema. Se o de longe lhe chega em de longe, de esfera aos espinhos ela se desouriça. Se o de longe manifestar um desejo de chegar perto dela, mas manifestar, e não nessa ideia de ataque, aí é como se ela baixasse a guarda para poder receber. Ela fala, de esfera aos espinhos ela se desouriça, ou seja, ela volta para a forma normal. Reconverte o metal hermético e armado na carne de antes, ou seja, os espinhos que quando o animal se defende saem, voltaram para dentro, porque ele não está se sentindo, ou ela não está se sentindo em uma situação de ataque ou de perigo. E as molas felinas para o assalto, ela não estava preparada para pular, para atacar, se fosse atacada, vira o quê? Nas molas em espiral para o abraço. Então eu tenho um bichinho que foi ameaçado, que se sentiu ameaçado e tentou se proteger. Mas que quando ele não sente essa ameaça, ele se abre para poder receber o abraço. E aí eu não entendi nada disso, meu Deus. Vamos para o enunciado. Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico, ou seja, um conjunto de significados que metaforiza, ou seja, isso aqui é uma metáfora. Ele usou a ouriça, a defesa, o ataque, o se sentir segura, mas isso é uma metáfora para quê? Ele já te disse, ó. É uma metáfora da atitude feminina. Agora sim você consegue responder. Porque só lendo o poema, sem saber esse contexto, que é uma metáfora da atitude da mulher, realmente fica complicado. E aí, agora sim, tá. Então essa ouriça, na verdade, está representando a mulher, que quando se sente atacada, tenta se defender, mas que quando chegam a ela de forma correta, ela está aberta para o abraço. Aí vamos só entender qual é a alternativa que completa isso daqui, que confirma isso daqui. Então, é uma metáfora da atitude feminina, de tenacidade transformada em brandura. Aí, qual é o problema aqui? Você sabe o que é tenacidade? Você sabe o que é brandura? Como é que tu vai saber se isso tá certo se tu não souber o significado dessas duas palavras ou se não tiver pelo menos uma noção dessas duas palavras? Tenacidade é algo forte, rígido, né? Que é essa figura do início aí, que ela se defende, que ela tenta se proteger. Já a brandura é algo mais afetível, mais afável. Então é a alternativa A. É justamente a alternativa A, tá bom? Por quê? Porque do início ela está rígida, está no modo de defesa, segura, e depois ela, vamos dizer assim, que se derrete, se entrega numa ideia de carinho, de receber ou de dar o abraço. Então é a letra A. Agora, se você não souber o significado das palavras, realmente aí a questão se torna muito difícil. Aí, obstinação, traduzida em isolamento. Professora, eu não sei o que é obstinação, mas aí eu vou pegar só a palavra isolamento. Gente, lendo o poema todo, ela tem essa ideia de isolamento? Na primeira parte, sim, porque ela tenta se defender, mas na segunda, quando ela fala que nas molas espiral para o abraço, que ela se entrega, essa ideia de isolamento cai por terra, tá? Porque ela entregou. Então, não pode ser, eu já eliminaria por causa da palavra isolamento. Na letra C, inércia. Eu nem vou ler o resto. Inércia. Aí vocês vão lembrar lá da física, que fala da lei da inércia. É ficar o quê? É ficar, vou já te responder, é ficar parado. No poema, gente, em algum momento ela mostra essa paralisia, passividade. Ele fala bem aqui, ó, mas não passiva, nem defensiva. Então, não pode ser a letra C, porque ela não fica parada. Então, também já elimino. Irreverência, cultivada de forma cautelosa. Não é de forma cautelosa. Olha a forma como ela se protege no início, diante da ameaça. Então, não tem essa ideia de ser cauteloso, muito menos irreverente. É uma ideia de proteção, de se sentir ameaçado, e a ideia de baixo de se sentir seguro para se entregar. E na letra E,
Desconfiança consumada pela intolerância. Essa aqui era a mais difícil de marcar, assim, a mais longe de ser a alternativa correta. Porque intolerância, da onde eu consigo ver essa ideia de intolerância por parte da Euriça? A Euriça representa a mulher, então é uma ideia que não se encaixa. Aqui o Juan perguntou, professora, tenacidade tem algo a ver com tênue? Não. Tênue é aquela linha fina, né? É algo frágil, é algo que pode acontecer de forma tênue, é algo estreito, uma linha fina, delicada. Quando a gente fala de tenacidade, vem de tenaz, que é algo, tá notei aqui, é resistente, é difícil de partir, é rígido. Então essa é a postura dela do início. E a brandura é justamente ser afável, aceitar o carinho. Onde a gente encontra esses professores e professoras que fazem essas questões? Eles se inscrevem, tá? Para poder construir as questões, monta-se um banco de questões. Professora, você tinha conhecimento desse vocabulário da questão na primeira vez que viu ela? Sim, eu lembro que eu não me lembrava exatamente o que era a tenacidade. Mas eu me lembro que quando os meninos me mostraram na prova ainda, no passado, professora, a senhora acha que isso daqui é o quê? Eu falei assim, olha, isso aqui é a letra A. Pela interpretação, porque a gente vai muito por eliminação, Luiz. Por mais que tu não conseguisse, professora, eu tô lá na hora da prova e eu não sei o que é tenacidade. Como é que eu faço? Eu vou eliminando. Isolamento, não. Inércia, não. Isolamento, ela não fica sozinha. No final aparece. Inércia, ela não se mostra paralisada. Irreverência de forma cautelosa, onde é que eu posso ver irreverência aí? Ela não, e nem tem essa ideia de forma cautelosa, ela se protege no início e se entrega no final. Então, desconfiança pela intolerância. Intolerância a quê? Então, por eliminação, se eu não soubesse o que era tenacidade e brandura, ainda assim eu marcaria a letra A, porque eu teria certeza que as outras estariam corretas. Mas, Lani, realmente eu lia tudo, depois li só o que estava entre parênteses, depois lia só o que estava fora dos parênteses e relia tudo de novo. Mas tu conseguiu acertar fazendo isso? Porque, na verdade, o que está entre parênteses, ele te ajuda. Quando ele fala seriça, bélica, então ele te dá pistas. Esse vocabulário que está entre parênteses te dá um pouquinho mais de pistas. Então, a nossa alternativa aí seria a letra A. Resumindo, para nós finalizarmos, que já vai dar 9 horas, hoje a nossa aula foi bem longa, é preciso ter muita atenção, ler com bastante atenção e interpretar bem o texto, tá? Vocês viram que de repente eu fui direto para o comando, mas eu faço isso porque eu já tenho um costume de ler muito, de fazer isso. Se você tem acesso à dificuldade, vai devagar, vai do título, parágrafo por parágrafo, verso por verso, lê a referência e lê o conceito. Professora, eu vou demorar muito tempo. Não, não faz aquela leitura também muito devagar, mas faz uma leitura bem feita, bem, vou dizer assim, dedicada a compreender a palavra, analisar o significado das palavras. Professora, a senhora tem algum grupo de estudos no WhatsApp? De estudos eu não tenho. Eu tenho um grupo que eu falo aqui dos meninos do WhatsApp, mas é porque eu dou aula para eles. Então a gente tem um grupo da turma. Mas eu tenho um grupo no Telegram que eu estou disponibilizando esse material, tá? Esse material em PDF que eu tenho produzido todos esses dias. É um canal, Dani Explica. Eu posso até tentar colocar aqui, deixa eu ver. O link para ti. Mas eu acho que é fácil de encontrar. Desse jeitinho aqui, ó. Não tem mistério. O canal. É só você entrar, tem o material, as aulas vão estar lá. Se eu fizer uma leitura devagar, eu viajo na maionese para outra dimensão. Tem que ter esse cuidado. Também não pode ser muito devagar, porque você vai precisar, né, otimizar o seu tempo, usar ele da maneira mais adequada. Então, gente, nós estamos finalizando. Quero só dar um aviso para vocês. A minha tela já está aparecendo? Sim, está carregando aí para vocês, eu acho.
Luiz, geralmente isso acontece quando os textos são longos, de você ler e depois não saber nem como começou. Mas eu acho que vocês já perceberam, 2018 e 2019, os textos que estão apresentados na prova são bem menores. Eu digo isso pela parte de código e linguagens, que é a parte que eu olhei. Tá bem menores do que era antes, com certeza. Vocês podem ver que trabalha-se muito com trechos de textos, com propaganda, com alguma coisa menor. Os textos não são tão longos e isso é algo positivo, né? Porque aqueles textos de 1 a 2 páginas foram retirados. Então já até ajuda na interpretação, certo? Semana que vem, como eu já disse, nós teremos aula de português. Vamos falar do eixo educação com a minha aposta segura para a redação do Enem. E no nosso último encontro nós vamos fazer uma aula com uma vibe mais calmaria, controlar a ansiedade, fazer a revisão apenas das dicas, do que eu não posso deixar passar, para a gente já ir naquela vibe de tranquilidade, porque não adianta desespero, né? Então, vou ensinar umas técnicas para vocês na hora da redação, o que você pode fazer para demonstrar autocontrole e confiança para os concorrentes que estiverem na sala, e uma técnica muito boa, certo? Então, semana que vem, na terça-feira, eu espero vocês, tá bom? Tchau. Acredito que a aula hoje foi longa, mas acredito que foi proveitosa, tá bom? Beijos e tchau. Boa noite para vocês.